Não tem problema, a gente vai para o ponto principal, como o Vinícius falou. Nós só vamos completar o que faltou da última aula para terminarmos o livro dos Reis, e aí o Vinícius vai começar os livros das Crônicas, né? Então, aí são 9h56, vamos ver se a gente, no máximo, né, 10h12 por aí a gente termina. Mas também são poucas coisas, eu diria, só para nós reforçarmos realmente o ponto principal que termina o livro dos Reis. Esse bloco que a gente falar, o bloco final, é dos capítulos 18 até o 23 do segundo livro dos Reis. A parte final, né, do livro dos Reis. Segundo de Reis 18, capítulos 18 a 23. O que nós temos nesse bloco final? Nós vimos o Ezequias nessa parte final, e o rei Ezequias é o herói da confiança, né? E ligando historicamente, é o rei Ezequias que vai receber a ameaça da Assíria, que já tinha tomado o reino do norte, né? Que era a superpotência da época. Quando ele chega a sitiar a cidade de Jerusalém. Aí ali naquela época está o rei Ezequias, e aí Deus, através do profeta Isaías, o Isaías do livro lá, chegou o cabo. Então vamos lá. Agora eu posso colocar a projeção aqui. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Estou com medo desse computador aqui, que ele está dando problema para mim. Vamos ver se vai funcionar do mesmo jeito. Então nós temos aqui o que tinha falado, né? Segundo de Reis 18 a 23. E nós temos esses três personagens aqui nesse bloco final. O rei Ezequias, que nós já vimos, o herói da confiança, confia em Deus e resiste aos exércitos da Síria que batem a porta de Jerusalém. E aí o profeta Isaías vem, o profeta do livro de Isaías mesmo, ele é contemporâneo dessa época, e ele fala para Ezequias: confie em Deus, que Deus vai livrar vocês, e ele livra realmente. A Assíria é desbaratada e eles somem do mapa, voltam embora, né? E isso historicamente é porque lá do outro lado da Mesopotâmia, lá no Império da Assíria mesmo, a Babilônia começa a subir e crescer e se tornar uma grande potência. Aí o Senaqueribe, o rei, ele volta correndo e eles são desbaratados lá. Eles não atacam Jerusalém, e aí Deus mostra através de Isaías para Ezequias que Deus ia libertar, e realmente Deus libertou o povo de Jerusalém, todo o povo de Judá. E aí a gente vai ter mais um pedaço falando lá do Ezequias, que ele fica doente e ele chora, Deus dá mais 15 anos de vida para ele e tudo mais. Então ele é um homem que confia em Deus, acontece tudo isso. Só que aí o Ezequias morre e entra no lugar dele o Manassés. E o Manassés é ele que, através dele, ou no reinado dele, que Deus fala: chega, não dá mais, eu vou acabar com vocês. De tantas coisas horríveis que o Manassés faz, né? Vá na sua Bíblia aí e abra, vamos ver o capítulo correto aqui, é para ir para o 22 pelo menos. Só quero conferir, a gente tem... Bom, eu vou me arriscar a abrir o meu Logos aqui, que ele não está muito bem de saúde. Espera aí. Porque aí eu tenho as minhas anotações aqui, que eu queria passar só alguns textos para vocês. Perdão, 22 já é o Josias, é no capítulo 21. O reinado de Manassés de Judá. No capítulo 21, se você ver... Bom, será que eu me arrisco a... Peraí, mostrar para vocês aqui o texto, né? Vamos fechar.
aqui. Tá, então vamos lá. Esse daqui. Ele bagunçou tudo a visualização, peraí. Ok, segundo de Reis 21, o Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém, bastante tempo, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Olha só, em Jerusalém, também, olha o que ele fez. Ele levantou, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares ao Baal, fez um poste da deusa Aserá, como a que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrando-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, né? Ele edificou altares na casa do Senhor, edificou altares a outros deuses dentro do templo do Senhor, tá? Está dizendo, versículo 5, também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor e queimou seu filho em sacrifício. Versículo 7, também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então, olha a bagunça que ele está fazendo, a atrocidade que ele está fazendo. Versículo 10, então o Senhor falou por meio dos seus servos e profetas, dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo, tá? E aí ele fala assim, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, e o prumo da casa de Acabe, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. A mesma medida que eu fiz com Samaria, eu vou fazer agora com Jerusalém. Eu vou acabar. Aí, essa é a gota d'água. Deus falou assim, não dá mais. Não dá mais. Eu vou acabar com esse povo, tá? Então, é isso o que acontece. É nesse ponto que Deus disse, eu vou acabar também com o povo de Judá, o reino do sul. E esse é o ponto triste, o ponto mais sombrio da história aqui. Esse é o ponto final. E olha só como Deus diz, eles fizeram pior do que os amorreus, do que o povo que estava na terra, quando Israel chegou na terra para tomar ela. E aí que é importante nós entendermos que quando nós vemos Deus dar a terra de Canaã para o povo de Israel, ele deixa isso claro que isso não é só dar a terra para o povo de Israel, é juízo de Deus sobre os povos que estão lá por causa das abominações que eles fazem. Já em Gênesis Deus fala isso, Deus fala para Abraão, os seus descendentes vão ficar 400 anos no Egito, porque ainda não chegou a quantidade de pecado dos amorreus. Tipo assim, eu ainda estou dando uma chance para aquele pessoal lá em Canaã se arrepender. Mas daqui a 400 anos, se eles não se arrependerem, eu vou pegar Israel e vou mandar Israel acabar com eles. Israel vai lá e acaba com eles. Só que agora, Deus vai fazer o mesmo com Israel, com toda a nação de Israel. Já tinha feito com o reino do norte chamado Israel, agora vai fazer com Judá. E agora ele vai usar a Babilônia para fazer o que Israel fez com os outros povos. Vai lá e acaba com o povo de Judá. É isso que Deus faz. Aí o que vai acontecer? Então acabou a promessa, acabou o plano, acabou a descendência de Davi, acabou a promessa de continuar com o povo de Israel como aqueles através de quem vai vir o Messias. É isso que o finalzinho agora, depois de Manassés, vai dar uma resposta.
Assim, bom, então Deus vai acabar com tudo? Acabou as promessas dele? Não, espera um pouquinho. Temos cenas dos próximos capítulos aqui para terminar a história. Aí o que vai acontecer? O Manassés morre, vem o Amon, que reina por alguns poucos anos. Ele reinou só por 2 anos. Aí o Amon morre porque tem uma conspiração, servos do Amon matam ele. Aí o povo da terra mata quem conspirou contra o Amon e colocam o Josias, filho de Amon, no lugar. Só que olha só, 22:1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele se tornou rei com 8 anos de idade. Só que aí chegou uma coisa interessante. Enquanto ele ainda era uma criança, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi cuidado pelos sacerdotes, pelos líderes que ensinaram para ele os caminhos de Deus. E quando ele cresce, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vai lá e diz para o sacerdote Ilquias fazer uma reforma geral no templo. Dá uma reformada boa lá. Só que olha só, no meio da reforma, versículo 8: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achamos a lei de Moisés. E por que achamos? Porque há muito tempo eles sequer liam a lei de Moisés. E é por isso que eles não seguiam a lei de Moisés. E é por isso que eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Porque há muito tempo ninguém sequer sabia quais eram as leis do Senhor. Tanto que, o Ilquias entrega o livro, e aí ele ouve, olha só, versículo 11: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. E aí ele ordena, o Ilquias e tudo mais: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Eles consultam a profeta Uda, e aí então, a profetisa Uda, e aí o que acontece? Deus fala: olha, eu vou abençoar vocês, se vocês andarem nos meus caminhos. O Josias começa uma reforma religiosa. Ele começa a reverter tudo o que esses maus reis fizeram. Ele destrói os altares, destrói os lugares altos. E aí que tem uma coisa interessante. Através da reforma, do que descreve da reforma de Josias e da aliança que ele faz, a reforma religiosa que ele faz e a celebração da Páscoa que ele vai colocar aqui, nós sabemos que o livro que eles encontraram foi o livro de Deuteronômio. Por quê? Isso já desde o Jerônimo, pai da igreja, todo o pessoal já falava, é o livro de Deuteronômio. Todas as ações de Josias são as que estão listadas no livro de Deuteronômio, o que deve ser feito. Em nenhum outro lugar, de tudo que Moisés escreveu, está dizendo: não haja agoureiro, prognosticador, necromante. Aí, exatamente a sequência, o mesmo vocabulário, as mesmas palavras fala: e o Josias acabou com os agoureiros, necromantes e tudo mais. E a sequência completa de tudo que diz Deuteronômio para fazer é o que o Josias faz. E o Josias vai mencionar as maldições da lei. As maldições só existem no livro de Deuteronômio. E outra coisa, em Êxodo, a celebração da Páscoa deve ser cada um na sua cidade, cada um na sua tenda, cada um com a sua família reunido, pegar um animal. Em Deuteronômio, a celebração da Páscoa é diferente. Vocês vão celebrar a Páscoa no templo, no lugar onde eu fiz habitar o meu nome. Josias manda celebrar a Páscoa onde? No templo. Então, a gente entende que eles acharam o livro de Deuteronômio. E aí o Josias faz tudo o que o livro de Deuteronômio manda. Ele se cumpre completamente. E aí mostra, eliminou os médiuns, feiticeiros e ídolos do lar. Todo esse vocabulário está igualzinho lá em Deuteronômio.
Então o que acontece? Ele fez tudo isso, só que olha o versículo 26. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. Apesar de tudo que o Josias fez, Deus falou assim: não, apesar disso, eu vou executar a minha ira. Ele não faz isso nos tempos do Josias. Aí o Josias vai morrer, morreu por uma bobeira, né? Ele entrou numa batalha que não era dele, foi guerrear contra o rei Neco, o rei do Egito, e o Neco foi lá e matou ele. Aí o filho do Josias reina, e depois o neto dele reina, e quando o neto dele reina, capítulo 24, foi durante o reinado de Jeoaquim, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá, e tomou Judá. E isso é o começo do o ano 605, mais ou menos, quando o Nabucodonosor toma, só que ele não destrói nada, ele só tira um rei, coloca o outro assim, ó, você vai coletar impostos e vai mandar para mim, você tem que manter a aliança comigo. A hora que ele vê a rebeldia, o rei tem o Joaquim e o Jeoaquim. Quando o Joaquim tenta se rebelar, se aliar ao Egito, o Nabucodonosor vem e acaba com tudo. Aí ele destrói a cidade de Jerusalém, destrói os muros para que eles não tenham mais proteção e destrói totalmente o templo. Aí isso é o ano 586 a.C. Acabou tudo e aí eles foram para o exílio. E o livro então ele só termina, a história final, né? Nabucodonosor leva cativo a nobreza, o reinado de a queda de Jerusalém. Aí aqui está descrevendo que ele acabou com tudo, o cativeiro de Judá, que é o fim do livro, tá? Termina o livro com essa questão: Joaquim é libertado da prisão no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Acabou o livro dos reis. Essa nota final é o pedacinho de esperança que sobrou. O descendente de Davi, o Joaquim, está vivo e está sendo privilegiado lá na Babilônia. Então ele termina com isso. Deus não destruiu totalmente o povo e nem o descendente de Davi. Tem um descendente de Davi lá na Babilônia e ele está sendo muito bem cuidado pelo rei. Cenas dos próximos capítulos. Aí, então, resta uma esperança. Por que só resta uma esperança? O livro dos reis serviu para dizer por que nós chegamos a esse nível, a ser levados para a Babilônia. Nós chegamos a esse nível por causa do Manassés, do Acabe, de todo mundo mais que fez tudo aquilo. E agora, o livro das crônicas que o Vinícius vai começar o que a gente faz agora para resolver esse problema? Né? É um pouco do que Reis fala, por que nós chegamos aqui? Crônicas vai falar, como é que a gente muda depois disso daí, né? Então aqui termina o livro dos reis. De novo, até o que eu falei domingo passado, para finalizar, aqui é realmente um chamado para nós, né? Aquele que está em pé, veja que não caia, e nós percebemos, nós ficarmos, porque entenda o seguinte, o Manassés, com todas as atrocidades dele, ele não destruiu o templo de Yahvé e falou, a gente não serve mais esse Deus. Assim, não, a gente continua indo na igreja, só que a gente coloca essa imagenzinha aqui, a gente faz esse costumezinho aqui, e Yahvé continua sendo o nosso Deus. Mas não tem problema nenhum fazer um sacrifíciozinho para Aserá, fazer um sacrifíciozinho para o Baal.
só para a gente estar mais assim, receber as pessoas serem mais simpáticas a nós. Esse aqui é o perigo, é não ser fiel à aliança. É esse o ponto que está mostrando como o povo se desviou dos caminhos ao ponto de Deus dizer assim, não dá mais. Então, o livro de Reis termina com isso, o tamanho das atrocidades, mas ainda resta uma esperança, né? Ele termina com essa nota para dar um pouquinho de esperança. Amém? A gente termina aqui então o estudo dos reis. Vou passar para o Vinícius agora, que vai começar então o livro das crônicas. Meus irmãos, vocês estavam aqui na semana passada, vocês vão lembrar que o Nelson já deu um belo de um spoiler de crônicas, né? Ele quase deu a aula já de crônicas, falando a diferença dos dois, né? Por isso que nós vamos então falar de crônicas somente uma aula, já que ele é uma releitura da história e ele repete muitos fatos que já foram narrados tanto em Samuel quanto em Reis, mas com uma nova perspectiva. Então, como o Nelson falou, Reis termina no cativeiro, só que Crônicas vem então a redescoberta da esperança após o exílio, após o cativeiro. E nós vamos ver então que o exílio terminou, mas a pergunta que ficou é justamente essa: Deus esqueceu de nós? Então nós temos aqui 3 grandes perguntas que Crônicas vai responder. Será que Deus nos abandonou? As promessas da aliança falharam? Será que nós somos ainda o povo de Deus? Agora que nós voltamos para Jerusalém? Lembre-se o seguinte, Crônicas, ele foi escrito após o povo retornar do cativeiro, e diz a tradição que foi Esdras que escreveu Crônicas, mas nós não temos nenhum registro comprovando isso, em torno do ano 450 antes de Cristo. Então, tinham essas dúvidas pairando ainda a mente do povo, e nós vamos ver então de que Crônicas vai responder essas 3 questões, basicamente. Então, como o Nelson acabou de falar, a diferença entre os 2 livros. O livro de Reis, ele olha para o passado. Então, o que nós fizemos para chegar até o cativeiro? Crônicas vai olhar para o futuro, o que nós fazemos agora para nós não voltarmos mais para o cativeiro. O livro de Reis, ele foca nos pecados, na instabilidade. São 10 dinastias, 9 no Reino do Norte, uma no Reino do Sul, que é de Davi, e na idolatria. O livro de Crônicas vai focar na aliança, no templo e na preservação da casa de Davi. Então você tem âmbitos diferentes. E o que Nelson falou, responde, por que Jerusalém foi destruída e fomos para o exílio? Por causa de Manassés e outros reis que fizeram mal diante do Senhor. E agora Crônicas vai responder: existe esperança para nós depois do exílio? Então você percebe que o povo que está tendo a sua identidade novamente sendo reafirmada, e eles precisam se redescobrir nessa nova fase que eles estão vivendo. E nós temos aqui então o foco de Crônicas. Nós temos lá o Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão. Só que Crônicas, ele não vai focar muito no reino de Israel. O foco dele vai ser o sul, o reino de Judá. Então, Reis mostrou 19 reis, 9 dinastias, de Jeroboão a Oséias. E qual que é o veredito? Nenhum rei de Israel foi piedoso. Nenhum deles fizeram o que era reto diante do Senhor. E no ano 722 foram destruídos pela Síria. A diferença com o Reino do Sul: nós temos 20 reis e apenas uma dinastia, que é a casa de Davi. O veredito: foram preservados até o exílio babilônico e além, garantindo a promessa messiânica. Desses 20 reis, nem todos eles fizeram o que era correto diante do Senhor, mas tiveram alguns, como Josias, Ezequias, que conseguiram então manter a fidelidade de Deus. Crônicas, os 2 livros de Crônicas, têm essas 4 divisões básicas, que eu sei que na sua mente, eu acho que assim, para nós brasileiros,
o mais difícil de ler na Bíblia são os primeiros 9 capítulos de Crônicas ou Números e tudo que envolve genealogia. É a parte que os brasileiros mais acham chatos e não entendem, né? Eu acho que o Nelson já respondeu muitas perguntas. Por que tem tanta genealogia na Bíblia? Uns nomes diferentes. Filho que é filho de não sei do quem, que é filho de não sei do quem, e não sei o que mais. Eu sei que na terceira linha de genealogia que você está lendo, você já está perdido. Você já não sabe quem é mais filho de quem, que não sei o que mais. Eu sei que a sua tendência é querer pular e falar assim, ai, que coisa chata. Mas tudo tem um propósito, né? Uma envolve um pouco a nossa história. Nós não temos ligações com os nossos antepassados ou com a nossa história. Malemar, nós sabemos o nome dos nossos bisavós. Tataravó, então, já... Você nem sabe de onde você veio, qual a sua história, quais são, né, as gerações que esteve acima de você. É diferente do povo de Israel. E Crônicas vai começar novamente mostrando quem nós somos, né? E o primeiro capítulo responde justamente isso. Só que a genealogia de Crônicas começa, sabe aonde? Adão. Para mostrar como que Deus foi preservando eles até ali no capítulo 9, para mostrar nós ainda somos o povo de Deus. A segunda parte de Crônicas vai responder onde está o nosso rei, que é o reinado baseado em quem? Davi. Só que o foco de Davi em Crônicas não são as conquistas militares, não são as vitórias, os feitos de Davi. O foco de Crônicas em Davi é o templo. Como Davi prepara todas as coisas para Salomão. Como Davi prepara os sacerdotes, prepara os músicos. Davi deixa tudo, levanta recursos, deixa tudo engatilhado para depois Salomão construir o templo e colocar em prática o que seu pai já deixou organizado. A terceira parte vai focar em Salomão, só que Salomão ainda vai focar novamente o templo, a construção do templo, a presença de Deus no templo, a glória do templo, e depois, o finalzinho, a última parte, vai focar nos reis de Judá, e que responde justamente como nós devemos viver hoje. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Eu sei que talvez assim, essas últimas aulas de Samuel, Reis e Crônicas sejam cansativas, que elas são repetitivas, mas vocês estão conseguindo perceber a diferença das ênfases que existem entre eles, né? Bom, vamos lá. A genealogia da parte 1, como eu falei, começa onde? Adão. Passa por Abraão, vai focar então em Judá e Davi depois na geração após o exílio. Olha que interessante, né? Para o leitor moderno, os primeiros 9 capítulos de Crônicas parecem uma lista exaustiva. Para os exilados que retornaram, era um documento de sobrevivência. Eles sabiam de onde eles tinham vindo. E mais, aqui até pegando o spoiler do Nielsen, quando vem toda a genealogia, os filhos, eles conseguem fazer a redivisão da terra. Que imagina um monte de gente voltando e você não tem escritura da sua casa, do seu terreno. Como que você vai provar de que aquele terreno era seu, de que aquela terra era sua? Eles vão pela genealogia. Ah, realmente, fulano de tal vivia nessa terra. Você é filho dele, então você tem direito a essa terra. O fulano de tal, não, é que nossos terrenos que hoje são pequenos, né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho, tentar fazer uma atualização aqui em meio moderno, né? O São Gonçalo da Vanilde mora ali na Vila Castelar, né? Poxa, os filhos deles então vai morar lá, porque é aquela região que eles moravam. O Samuel e a Juleusa, mais o Santo André, um pouquinho mais para baixo. Então os filhos dele vão lá naquela região. O Éden e a Susan, já do outro lado da cidade, né? Então os descendentes dele agora, aí o Arthur, que vem para frente, vai para aquela região. Então assim, com a forma da genealogia, eles conseguem preservar a sua história
e fazer novamente a divisão da terra e se reorganizarem no retorno do pós-exílio. Né? Tudo bem até aí? Então, nós vemos que como esse primeiro bloco para Israel é importante. Talvez para nós não seja, mas ele tem uma fundamental importância. A segunda parte. O livro, então, vai focar agora no legado de Davi. E como eu falei, não nas suas conquistas militares. Nos capítulos 21 a 29 de 1 Crônicas, o foco é exclusivamente a sua preparação para o templo. Então, Davi não construiu o templo. Você se lembra lá de Samuel que Davi quis construir o templo para Deus? E Deus falou assim: não, Davi, eu que vou construir uma casa para você, para o seu nome, né? Deus inverte o jogo. Mas Davi faz toda a preparação. E uma coisa que é interessante em Crônicas, que o diferencia de Reis, você se lembra que Reis, todo o veredito era teológico. Eles não fizeram o que era bom diante de Deus. Né? Agora, Crônicas eles seguiram o exemplo de Davi. A régua agora é Davi. Porque Davi foi o maior rei de Israel. Davi conquistou Jerusalém. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Preparou todas as coisas para Jerusalém. E o trono da dinastia de Davi vai permanecer aonde? Em Jerusalém, em Judá. Então, em Crônicas, depois, quando você lê a quarta parte que fala dos reis, vai dizer justamente isso. Ele andou nos caminhos de seu pai, Davi. Esse vai ser agora o padrão para continuar. E nós vemos então aqui a parte 3, né? O templo como centro para eles de todas as coisas. Por quê? O templo foi destruído, eles estão reconstruindo. E por que é importante? Vocês se lembram que no Éden, Deus passeava com o povo, com Adão e Eva? A presença de Deus. Depois, com Moisés, tinha um tabernáculo. Depois, tinha o templo de Salomão. E agora o povo que voltou do Egito, eles precisam ter algo para dizer: Deus está entre nós. Deus está conosco. E por isso o foco vai ser principalmente o templo, para mostrar que Deus não nos abandonou. Eles reconstroem o templo, que é muito menor, é bem diferente do primeiro templo de Salomão. Não é glorioso o segundo templo. Tanto é que você tem algumas pessoas, nós vamos ver isso depois nos profetas, algumas pessoas que foram para o exílio da Babilônia eram ainda pequenos, crianças, e eles se lembravam do templo. E quando eles voltaram e lançaram o fundamento do segundo templo, esses que agora eram velhos, depois de 70 anos, né, já estavam com seus 90, olhavam para o fundamento do templo e falavam assim: que coisinha michuruca, que templinho sem vergonha esse. Ai, que saudade do templo de Salomão. O passado era muito melhor do que era agora. E aí então nós vamos ver Deus usando o profeta para dizer aquilo que você já ouviu muitas vezes, né? A glória do segundo templo será maior do que a primeira. E nós vamos ver que o próprio Jesus andou pelo segundo templo, né? É claro que depois esse segundo templo passou por reformas. E na época de Jesus já estava muito glorioso, muito bonito, já estava esplêndido, mas quando foi reconstruído era quase uma lástima, uma vergonha para aqueles que haviam conhecido o primeiro templo. E aqui nós vamos ver então, em 2 Crônicas, o interesse em Salomão não é político-econômico. A sua grandeza repousa inteiramente na execução da construção da casa de Deus, preparada por Davi. E meus irmãos, algo que o Nelson falou, eu quero aqui novamente dar ênfase. Todo o veredito bíblico que fala dos reis é a questão da fidelidade deles em relação a Deus. O reinado dele foi julgado bom ou ruim, se ele foi fiel a Deus ou não. É um viés teológico.
Ele não está preocupado se a economia cresceu ou não no reinado desse rei. Ele não está preocupado se o reino se expandiu ou se o reino venceu várias batalhas. Ele está preocupado em dizer, aquele rei foi fiel a Deus. Esse rei caminhou. E aqui Crônicas vai mostrar justamente Salomão e Davi na preparação do templo, que é justamente o sinal da presença de Deus com o povo. O foco é teológico. O foco é mostrar de como esses reis estavam caminhando com Deus. Beto, você levantou a mão? Desculpa. Não? Então. Seguindo. E como que é então a dinâmica da aliança? Nós vamos perceber de que o versículo-chave de Crônicas é o que você já ouviu muitas vezes, que vai ensinar para o povo agora como que ele deve viver e se portar diante de realidades. 2 Crônicas 7,14, você conhece de cor, provavelmente. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, está saindo, isso, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como os outros reis nunca fizeram isso, e nós somos levados para o cativeiro pelo pecado deles, se nós nos arrependemos, seguimos a aliança com o Senhor, Ele vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai nos ajudar. Então aqui a ideia é, quando nós buscamos a Deus, nós vamos ter então as bênçãos e a prosperidade das promessas da lei, que está lá em Deuteronômio também em Levítico. O templo vai ser o sinal do perdão e da restauração, porque no templo que eles vão orar e buscar a Deus. Só que se eles abandonarem e se tornarem idólatras, vai resultar em disciplina. Então, Crônicas vai focar nos reis que andaram mais nos caminhos de Deus. Quais foram os reis fiéis? Asa, Josafá, Ezequias, Josias, que nós acabamos de ouvir agora com Nielsen, são sempre destacados por promoverem reformas espirituais e restaurarem o templo, que era o sinal da presença de Deus com o povo. Está dando para entender? E aqui novamente eu vou reforçar o que o Nielsen já disse, que eles ficaram tão temerosos em voltar para o exílio, que eles começaram a criar leis em cima da lei, para que eu não venha quebrar os mandamentos de Deus, e Deus venha se irar com a gente. Vou criar aqui uma lei antes para proteger a lei da lei. Então, por exemplo, um bem conhecido, o quarto mandamento, não dizer o nome de Deus. Então nós nunca mais vamos citar o nome de Deus, para não correr o risco de nós falarmos o nome de Deus em vão. O que nós vamos fazer então? Todas as vezes que aparecer o nome próprio de Deus, que Deus se revelou para Moisés, nós vamos falar o nome de Deus com outro nome. Nós vamos usar a palavra então Adonai, que significa Senhor. Porque vai que eu uso o nome de Deus e Ele não gosta. Então, para não correr risco de errar, eu não vou nem citar mais. E passam a ir para um outro extremo. Até hoje em Israel tem isso. A lei do Shabat, o descanso no sétimo dia. Eu estava pesquisando, você pode até me ajudar mais sobre isso, depois se você tiver mais informações. Eles começaram a determinar o que não pode ser feito no Shabat com base no tabernáculo, com a construção do tabernáculo que é a presença de Deus. No tabernáculo você tem as velas, né, o candelabro, né? Então eles tinham que deixar aceso. Então eles não poderiam mais acender fogo, porque era um trabalho de descanso. E até hoje, se você for em Jerusalém,
na parte mais ortodoxa do judaísmo, você sabia que eles não podem acender a luz hoje, no Shabat? Porque para eles a ideia do fogo ia trabalho. Os eletrodomésticos em Israel têm uma função Shabat. Para você ver que como até hoje, ali os mais ortodoxos levam a sério essa lei da lei. Né? Eles não poderiam subir escadas, fazer exercícios. Alguns elevadores de Israel têm a função Shabat. Para eles não terem que apertar o botão. O elevador vai subindo de andar em andar, parando. Abre a porta, se for você você sobe. Você desce. Você fala, nossa, uai, não sei o quê. Mas entenda que é um povo que está um pouco traumatizado da sua história, do que eles passaram. E eles estão agora tentando trazer com mais literalidade o não pecar. E aí então surgem as sinagogas. Os fariseus vão praticamente nascer daí a sua raiz. Que sempre os fariseus faziam a lei, a risca, a íntegra, né? E quando Jesus surge, começa então a ter duelos com os fariseus, e dizer, olha, eles são raça de víboras, eles estão errados. O que os fariseus estão pensando? Esse cara vai perverter a lei, nós então sofreremos as consequências, e Deus vai se irar conosco. Elimine esse cara, elimine esse mal, esse Jesus não é confiável, porque ele não está do lado da lei, ele quer fazer aquilo que é contrário à lei. Vocês percebem como é muito mais profundo, né? Quando nós lemos a história dos evangelhos sem entender o contexto, às vezes nós não temos a ideia, a dimensão do que está se passando, mas quando nós estudamos mais a fundo, como estamos estudando agora, nós temos uma percepção mais ampla de todo o contexto que estava se passando. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Tudo bem? Bom, Nielsen me fez um grande favor, e ele já tirou 15 minutos da nossa aula ao falar de Manassés, e não foi nem combinado, né? Mas nós vemos aqui a graça que reescreve a história. Então, o exílio foi por causa de reis como Manassés. Manassés é o símbolo máximo da apostasia, a principal razão pelo qual o exílio se tornou inevitável. Só que qual que é a revelação de Crônicas que não tem reis, até em relação a Manassés? O arrependimento. O cronista adiciona uma verdade oculta no exílio. Manassés se humilhou, orou e Deus o restaurou ao trono. Alguém pode ler para mim, 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13? Eu não abri aqui a Bíblia antes para colocar aqui, deixa eu tentar abrir aqui. Acho que vai ser mais fácil. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O que Manassés fez? O que está escrito lá no capítulo 7 nós vemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar a mim, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Manassés, que fez todas aquelas atrocidades, ele se arrependeu, e o Senhor demonstrou compaixão, graça e misericórdia dele. Qual é o entendimento deles? Se até Manassés, o pior dos reis, encontrou misericórdia ao se arrepender, então existe esperança para a comunidade que acaba de voltar do exílio. Se Deus perdoou Manassés, vai nos perdoar, vai nos restaurar
e vai nos preservar. E nós continuaremos a ser o povo da aliança e estaremos com Ele. Você percebe a diferença agora de foco, de ênfase, de um livro para o outro? Né? Então aqui a gente não vai precisar nem ler Manassés, que o Nielsen já adiantou. E nós podemos então aqui chegar o final do livro de Crônicas, ele é um final incompleto. Né? Nós vemos que Reis termina no cativeiro, Crônicas não termina com as ruínas de Jerusalém, mas com o decreto de Ciro, que permite o retorno dos judeus para Jerusalém. Então nós vamos ver que o exílio é apresentado como disciplina temporária, não como abandono definitivo. E é um encerramento que olha para frente. O exílio físico terminou, mas a glória não voltou ainda. O leitor é convidado a continuar aguardando o cumprimento pleno da promessa. Então eles veem de que, nós voltamos do exílio. Precisamos agora do templo, mas nós precisamos também de um rei que seja descendente de Davi, para que tudo volte a como que era antes. Só que há graça, há misericórdia, há uma esperança para nós. E aqui nós temos um ponto importante, porque Crônicas, ele vai apontar diretamente para Cristo. Ele vai montar justamente para o Messias, o descendente de Davi, e aquele que é o próprio Deus encarnado, o Deus presente, que está junto ao seu povo, caminhando com ele. Então nós vemos justamente isso. Crônicas se relaciona com o Evangelho de uma maneira de que o livro inteiro foi desenhado para gerar essa dupla expectativa que se cumpre no Novo Testamento. A espera por um rei perfeito, o pastor do povo, o filho da aliança, o filho de Davi, e a espera pela habitação definitiva de Deus no meio dos homens. Jesus, o verdadeiro templo, que ele é então a presença de Deus encarnada entre nós. E nós vemos aqui então de que Crônicas encerra o Antigo Testamento hebraico com a mensagem transformadora. O passado não é um local de condenação, mas o fundamento para confiar no futuro. Deus continua fiel, a sua aliança permanece, o seu reino virá, e a sua história conosco não foi interrompida. Então aqui Israel tem esperança para continuar caminhando e vivendo, reescrevendo a sua história até a chegada de Jesus, que aí sim nós vamos conhecer a história melhor, como Israel rejeitou e não aceitou o Messias tão esperado por eles, que os livros apontam e eles tanto almejavam. Posto isto, para a gente encerrar, os slides meus terminam aqui, é de fundamental importância de que Crônicas nos chama o povo a viver em fidelidade a Deus. Os líderes têm uma fundamental importância nisso, porque é o líder que vai direcionar o povo como viver. Nos dias de hoje, nós podemos trazer então para nós como pastores, comigo com eles. Você sabe que o líder ou o pastor ele tem a capacidade de levar o povo à piedade, mas ele pode também manipular o povo para extorquir o povo, para dominar com medo sobre o povo, para que ele seja então o centro da vida do povo e o povo dependa mais dele do que de Deus. Eles vão manipular informações. Eles vão pregar de maneira que vai colocar Deus como aquele que é o castigador. E eu então sou aquele que intercedo por você. Então se você precisar de alguma coisa, me procure, porque eu vou te abençoar. E se eu estiver do seu lado, você então será bem-sucedido. E meus irmãos, uma das maiores dificuldades é de que nós, como líderes e pastores, é querer ensinar você a caminhar em fidelidade de acordo com a palavra,
para que você conheça a palavra, para que você ande nos termos da aliança e para que juntos sejamos o povo de Deus. Eu não sou melhor que você. O Nielsen não é melhor do que você. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Eu preciso das suas orações tanto quanto você precisa das minhas. A minha responsabilidade como pastor do Nielsen é instruir, ensinar e também praticar o Evangelho. Nós somos perfeitos? Não somos. Nós vamos falhar? Vamos falhar. Talvez vá faltar a gente percepção. Talvez você já ficou frustrado com alguma ação minha. Eu esperava que o pastor viesse me visitar, eu não estou bem. E eu não fui. E às vezes eu nem fiquei sabendo que você não estava bem. Nossa, o pastor nem percebeu que eu não estava bem. Nem falou oi para mim. Vocês dão risada, mas você não sabe quanto que isso é comum. Ai, pastor, fulano de tal está mal, o senhor não fez nada. Meus irmãos, vocês podem se frustrar com os pastores. Nós não somos perfeitos. Agora, eu quero que vocês tentem observar alguns critérios que os livros de Reis e Crônicas nos ensinam. Se os líderes demonstram piedade, fidelidade a Deus. Eu não sou perfeito, eu vou errar várias vezes. Mas se você encontra em mim, no Nielsen, ou em qualquer outro pastor, temor, fidelidade, compromisso, zelo pela palavra, você tem que levar isso em conta. Os critérios que você deve pensar e levar é sobre a nossa caminhada com Deus. Porque nós avaliamos em aspectos humanos que Crônicas e Reis não avaliam. Mas você precisa olhar para a sua vida com essa perspectiva também. Será que eu estou sendo fiel a Deus? Será que eu estou realmente caminhando com Deus? E aqui eu me lembro das cartas que Jesus escreve às igrejas, e quando eu falei sobre isso com vocês, eu sempre fiquei pensando, se Jesus escrevesse uma carta a mim, o que ele falaria para mim? Porque nas cartas nós sempre temos ali elogios, mas também Jesus aponta críticas. O que Jesus falaria para mim da minha vida? E muitas vezes eu penso, o que Jesus falaria para essa igreja? Já que eu e a somos responsáveis, o que eu preciso pensar mais, cuidar mais, focar mais que uma necessidade da igreja, para que possamos estar mais saudáveis diante daquele que deu a sua vida por nós? Nós precisamos ter essa ótica e fazer esse exame constantemente para ver se estamos andando de acordo com a aliança com o Senhor. E aí, não ache que os nossos cultos são muito mecânicos. Eu já ouvi isso. Nossa, pastor, mas toda vez o culto é igual, né? Começa com o louvor, depois ali tem um tempo de confessar pecado, depois a palavra. Não muda, né, pastor? Não tem um negócio diferente, né? Você podia... Meus irmãos, os elementos de culto e a contrição é um privilégio que nós temos, de sempre examinarmos nosso coração e de contemplarmos a graça e a bondade de Deus sobre nós. Por isso que a cada domingo talvez você ache, mas de novo. Eu sei que assim, os textos que nós usamos na construção, às vezes são repetidos. Eu sei que se eu abrir em 1 João capítulo 1, talvez você saiba de cor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. E talvez quando na construção eu abro esse texto, eu já cito o texto e falo assim, eu já sei. É bom, mas tem hora assim que a gente, eu já sei. É automático, mais uma parte que eu já sei e conheço. E a gente deixa de viver com piedade aquilo que a palavra nos exorta. E a gente passa então a achar que eu estou no domínio das coisas, eu controlo. E o que Nelson falou? Aquele que está de pé, vigie para que não caia.
O meu convite para você é a gente faça esse autoexame, a gente vigiar para nós não cairmos. Nós precisamos da graça do Senhor. E se nós estamos em fidelidade com Ele, é misericórdia dele sobre nós. É uma dádiva de Deus sobre nós. Só que isso se estenda para os nossos filhos, né? E aqueles que são pais sabem os desafios, né? E eu olho aqui para Ezequias e para Manassés. Você tem um rei bom, que fez o que é bom diante do Senhor, e o seu filho foi o pior rei de todos. Que contraste. Uma geração. A gente começou com Juízes justamente sobre isso. A geração seguinte após Josué já se desviou dos caminhos do Senhor. E nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas famílias. Nós precisamos da graça de Deus sobre nossos filhos, sobre nós. Porque a gente sabe os desafios que o mundo nos oferece. A gente sabe como o coração humano, ele tende a com facilidade se desviar do Senhor. E o seu também pode correr esse perigo. E nós temos então, cada domingo, a cada encontro que nós contemplamos a Deus, o privilégio de colocarmos em ordem os nossos amores, amando a Deus em primeiro lugar, entendendo de que tudo vem dele. Eu posso então viver com tranquilidade, sabendo que o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me guarda. Em Deus eu tenho a porção de tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, e Ele há de me sustentar. Quero terminar aqui essa aula com isso. Semana que vem nós vamos começar a ver agora uma outra parte já, né? Esdras. Então, a gente vai ver o povo se reorganizando à volta do exílio. Mas eu acho que esses blocos que nós lemos em Samuel, Reis e Crônicas nos traz essas lições importantes. Nielson, quer completar alguma coisa? Então vamos orar.